Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso oitavo exercício relativo à parte das coleções que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Mais precisamente onde nós estamos trabalhando a parte das listas disponíveis da linguagem, em que nós iremos trabalhar a seguinte situação: o usuário ele irá entrar com 10 valores via teclado. Depois o programa ele deve verificar qual que é o maior e o menor valor dentro dessa lista, tá certo? Lembrando você que esse é o nosso 80º vídeo aqui do canal, relativo à parte aí do curso de Python, tá certo? Então, se você caiu aqui de paraquedas neste vídeo procurando sobre o maior e o menor valor dentro de uma lista, saiba que nós já temos aí uma playlist completa relativa aí à parte do curso de programação em Python, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês, então, a resolução do nosso oitavo exercício relativo à parte das listas da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou no meu computador aqui. Vamos abrir aqui, então, o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a resolver, então, aí o nosso oitavo exercício relativo à parte das listas disponíveis aí da linguagem Python. Aqui no PyCharm nós vamos abrir aqui o nosso projeto Exercícios de Python. Aqui dentro desse projeto nós já temos ali criado de aulas anteriores o arquivo .py, contendo aqui então a parte da lista 06, né, que trata das coleções em Python, mais precisamente sobre as listas. Vou fechar aqui o nosso navegador de arquivos e aqui eu tenho então todo o meu editor de códigos do PyCharm na tela. Lembrando você aí que nós já fizemos na aula anterior a nossa 7ª questão, relativa à parte das listas da linguagem. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E logo aqui, então, na sequência, nós temos o enunciado da nossa 8ª questão, que diz o seguinte: faça um programa que receba do usuário uma lista com 10 posições. Em seguida, deverá ser impresso o maior e o menor valor dessa lista. Então, vamos começar aqui, então, fazendo a seguinte situação neste programa. Vamos declarar inicialmente uma variável chamada valores. E essa variável ela vai ser uma lista, então eu vou colocar aqui uma lista vazia inicialmente. E aí, logo na sequência, nós já podemos utilizar aqui a estrutura de repetição com o for. E aqui nós vamos, então, fazer a utilização de 10 valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, dessa maneira: for e in range de 10 posições. Então, dessa maneira aqui, nós vamos fazer exatamente o que o exercício pede, que é criar uma lista com 10 posições. Então, para cada valor em um range de 10 aqui no caso, né, nós já podemos, então, fazer com que o usuário ele possa informar alguns números para a gente. Então, eu vou fazer da seguinte maneira aqui, ó. Vou criar uma variável novamente aqui, ó, número, e essa variável vai ser do tipo ponto flutuante, então eu vou colocar um float de input, tá certo? E aqui eu vou colocar dessa maneira aqui, ó, digite primeiro valor. Então eu vou colocar assim, ó, entre chaves eu vou colocar aqui com as f-strings da seguinte maneira aqui entre chaves, ó. Primeiro valor eu vou colocar i mais 1. Lembrando que a gente faz dessa maneira porque no caso do meu for, ele sempre começa com o índice 0 e vai até o 9. Então, ele pega exatamente 10 valores, começando com o 0. Então, para não aparecer que digite o 0 valor, né? Nós vamos colocar digite o primeiro. Aí eu vou colocar aqui assim, ó, o nosso símbolo de primeiro. Então, eu vou colocar dessa forma aqui agora, ó, valor. Dá dois pontos e um espaço. Então, digite o primeiro valor. Logo na sequência, nós já podemos fazer a adição desses valores que o usuário for digitando dentro aqui da lista que eu criei vazia aqui, então, exatamente para a gente inserir os valores. Para isso, nós vamos simplesmente colocar, então, o nome da variável
no caso da lista, né, que vai ser valores, ponto, e vou dar aqui um método append, exatamente para ele poder inserir ali os números. Então, eu vou colocar assim, ó, número aqui como argumento dentro aqui do meu método append. Dessa forma, nós vamos inserir todos os valores aqui dentro dessa lista valores que eu acabei de criar aqui em cima. Lembrando você que, no caso das listas, elas são mutáveis, né? Então, eu posso mudar os valores, né? Então, começou aqui com uma lista valor vazia, no caso, e depois eu vou inserindo os valores dentro dela, tá certo? E aqui, logo na sequência, nós já podemos fazer aqui, ó, a verificação do maior e menor valor aqui dentro dessa minha lista. Aí eu vou fazer da seguinte maneira aqui, assim, ó, vou colocar uma variável chamada maior, vou declarar, na verdade, né, uma variável chamada maior valor, menor valor. E aqui, ó, dentro dessa minha variável maior valor e menor valor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui inicialmente a posição 0, a primeira posição da minha lista, vou guardar então dentro de maior valor, e depois eu vou fazer a mesma coisa aqui para menor valor. Então, eu vou declarar uma outra variável chamada menor valor, vai receber aqui então valores também na posição 0. Aí, logo na sequência aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer a utilização de uma estrutura condicional agora. Vou fazer assim, ó, se, né? Na verdade, desculpa, antes de fazer essa verificação com o se, eu vou criar uma estrutura de repetição com o for também, ó. Vou fazer assim, ó, for número valores, aqui sim. Depois dessa estrutura de repetição, nós iremos criar, então, a estrutura condicional da seguinte maneira aqui, ó, se número, no caso, for maior e maior valor, né? Eu vou colocar assim, ó, maior valor. Aí sim, nós podemos fazer o seguinte, ó, maior valor vai receber, então, quem? Vai receber exatamente a variável número. Eu vou criar um outro if aqui, ó, se número for menor e menor valor, então, menor valor vai receber, então, número. Ou seja, eu faço exatamente a atualização. Vou colocar aqui um 2 pontos, porque o PyCharm aqui já está me reclamando, né, que eu estou esquecendo de 2 pontos. E aqui, né, dessa maneira nós já podemos, então, finalizar o programa mostrando aqui com um print, utilizando, então, aqui, ó, as f-strings. Vou dar um contra-barra n aqui, ó. Vou escrever assim, ó, o maior valor da lista é 2 pontos, e aí eu coloco entre as chaves maior valor. Faço a mesma coisa aqui no caso, ó, print, utilizando também as f-strings. Opa. Contra barra n, o menor valor da lista é 2 pontos, e aí eu coloco agora então, né, o meu menor valor. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma aqui nós já podemos rodar o código, ou então clicar aqui em cima da aba lista 06 com o botão direito, run lista 06, e aqui eu vou digitar os valores, por exemplo, aqui eu vou digitar os valores 5.5, valores ponto flutuante, ponto inteiro também, né? 4, 3, 15, 15, depois eu vou colocar 8.8, depois eu coloco um 4.5, vou colocar um 8, colocando alguns valores aqui de forma aleatória mesmo, tá? 8.9.5, depois 10.5. E também aqui por fim o número 9 no caso. E aí ele mostra pra gente, né? O maior valor da lista é 20.8, né? Então, foi o maior valor que a gente digitou aqui no caso. E o menor valor foi o número 3 aqui no caso, tá certo? Então,
programa aqui está funcionando normalmente. Aqui agora, pessoal, nós podemos até fazer de uma outra forma, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse código aqui, ó, em comentário, para a gente fazer de uma segunda maneira, talvez uma forma até mais simples, tá certo? Sem utilizar aqui a estrutura de repetição, a condicional, tá certo? Podemos fazer da seguinte maneira que assim, ó, eu vou colocar a variável, vou até deixar maior e menor valor aqui já, ó, poder aproveitar do código. Então, ó, simplesmente fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar a função max de valores e min de valores. Veja que eu posso utilizar, então, aqui, né, essa instrução max, para ele retornar o maior valor da minha lista e o min para retornar o menor valor. Vou rodar aqui novamente o código, olha só. Vou digitar aqui os valores aqui, ó. 5, 8, 6, 20, 145, 9.9, digitar 4.5 e 7, por fim aqui vou digitar o 9. Então veja que o maior valor foi o número 145, tá aqui ó, 145, o menor valor foi o número 1, colocado aqui também. Tá certo, pessoal? Então dessa maneira que nós podemos utilizar, né? Tanto utilizando a forma anterior, com a estrutura de repetição e a condicional, ou também utilizando, né, as funções aqui que seria bem mais simples neste caso, tá certo? E aí, nós dessa forma finalizamos então a resolução do nosso 8º exercício da parte aí das listas disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a minha sugestão de resolução da 8ª questão aí relativa à parte das listas disponíveis da linguagem Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem aqui um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!